Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus. Hoje é 15/7/2026, trazendo uma palavra de edificação para a minha e para a tua vida. A palavra está em Colossenses 3,17, mas gostaria, por gentileza, Colossenses 3,12, mas gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Amados, estou aqui a serviço do Evangelho do Senhor. Essa palavra, ela não é minha, é a palavra do Senhor. Eu conto com a misericórdia de vocês, com a compaixão, de vocês entenderem que eu sou um ser humano em transformação. Eu não sou perfeito, nunca vou ser, e estou no processo de buscar, de ser ressuscitado com Cristo, para matar a minha carne e vivificar-me espiritualmente. E essa transformação, ela vai acontecendo. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu servia esse mundo com vida promíscua, com coisas erradas, assim como foi configurado no software da minha mente, mas de um tempo para cá eu estou sendo transformado. Cada dia menos pecado, cada dia mais alinhado com o estatuto do Senhor, com Cristo Jesus, em palavras, em mandamentos, em exortação, em aconselhamentos, em retos caminhos para a minha vida. Mas eu já tive vários diálogos, as pessoas, alguns me pedindo para fazer este devocional de forma mais reduzida, porque falam que, olha, porque você sabe, às vezes a gente não tem tempo. Meus irmãos, a pandemia passou alguns anos, ali por volta de 6 anos, ali começou acho que em 2019, então quase 7 anos, e terminou ali nos meados do 2020, se eu não me engano, sei lá, se estendeu um pouco mais. E ali, a maioria das pessoas morreram por falta de respiração, porque a pandemia atacava os pulmões das pessoas. Irmão, se você não tem 20 minutos ou muito mais, eu aconselho, para você ouvir o próprio Deus falando com você, experimente ficar 20 minutos sem respirar, para ver se você tem essa autossuficiência, em pensar que você é dentre esses ricos e esses abastados. Se você está rico de oxigênio, se você está abastado de oxigênio, se você consegue de todas as formas viver por si mesmo aqui nesse processo terreno. Porque a pandemia, depois da pandemia, muitas coisas aconteceram, muitas tragédias, inclusive quantos livramentos que Deus já deu para a minha vida e para a tua vida. Imagina se você estivesse lá na Venezuela, lá naquele terremoto onde morreram mais de 50 mil pessoas. Imagina se você estivesse lá na China, onde aconteceu aí agora uma chuva lá, e umas cobras, umas serpentes saíram de um lugar lá onde elas eram cuidadas e começaram a atacar pessoas, e já morreram não sei quantas pessoas. Então Deus é a provisão do ar para você respirar cada segundo, não só 20 minutos, mas muito mais na sua vida. E você precisa entender, assim como Ele me deu direção, que não é só 20 minutos. Toda vez que uma pessoa fala isso para mim, eu falo: Senhor, fala comigo. Ele: não é só 20 minutos que as pessoas devem me ouvir, é muito mais. Elas devem se comportar conforme eu estou ensinando, para eles terem a posição de eleitos, de salvos,
de que eu serei a provisão na vida deles, que eu serei a transformação para que eles saiam deste mundo, assim como ontem eu mencionei ali em Apocalipse 3, a partir do 16, e ele diz: assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a palavra de Deus. E aqui no 20, conforme era o verso-chave de ontem: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está à porta, ouvindo a voz de Deus é a palavra de Deus, e Ele me usa como esse instrumento, porque Ele me levantou para ser evangelista, e se Ele me levantou para isso, Ele fala comigo: Marcos, você não vai se amoldar ao padrão das pessoas, você vai amoldar ao meu padrão. É 20 minutos, não é 2 minutos, porque você não é youtuber e você não é para ganhar dinheiro com redes sociais. Eu sou a provisão na sua vida. E ele diz: Marcos, é 20 minutos. Amém? Então recebam 20 minutos de Cristo Jesus abraçando a sua vida, te dando a oportunidade de ouvi-lo, porque Ele te dá esse ar. 20 minutos para respirar, e não só 20 minutos por dia, 24 horas por dia. Glória a Deus. E a palavra diz aqui em Colossenses 3:12, nos ensina: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Vamos orar para que o Senhor fale mais profundo, de forma mais profunda conosco. Aleluia. Pai eterno, te apresentei o teu texto, estou aqui a seu serviço, a serviço do seu evangelho, para buscar esses que são dentre os seus eleitos, aqueles que ainda, Senhor, não estão na posição de arrependidos, que não procuraram uma igreja que saiba fazer esse processo, que eles possam entender e compreender esse processo e começar a entender, correr atrás, falar assim: o que é isso que Marcos manda aqui? Como é isso? Como é viver de novo? Como é se arrepender? Como é nascer de novo? Então, em nome de Jesus, eu lhe peço que essas pessoas, esses que o Senhor ainda tem alvo aqui na terra, que possam entender esse processo, se batizarem, o batismo do arrependimento, tornando nova criatura, ressuscitando com Cristo Jesus e vivendo a nova Jerusalém. Entendendo, assim como esses de ontem, que está entendendo a voz do Senhor que bate a porta, que eles estarão também no trono da graça do Senhor pós-morte física, pois eles estão vivificando, estão renascendo espiritualmente para este plano. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa vocês vão receber aqui do Senhor. E a palavra, mais uma vez, não é de Marcos. Marcos poderia reduzir para 1 minuto apenas, mas a palavra é do Senhor. É o Senhor que pede que eu faça, que eu leve adiante. E aqui diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Neste contexto, meus irmãos, desde o verso 1 do capítulo 3 de Colossenses, está nos ensinando como ter a união com Cristo glorificado. E aqui diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado
à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Oh, glória. E aqui na sequência, em outra, antes de chegar no verso 12, que é a chave, ele vai mostrar aqui para nós sobre os resultados dessa união. E aqui diz que os vícios devem ser abandonados. E diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro, que é a idolatria, que a palavra aqui está dizendo. Por essas coisas é que vive a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas você está com a oportunidade de ser os filhos da obediência. Se converta, se batize, o batismo do arrependimento, ressuscite com Cristo Jesus, para você viver como esses eleitos aqui, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E ter misericórdia, meus irmãos, é um comprometimento emocional com o ferido e com o desalentado. Precisamos compreender o que é ter misericórdia, assim como ter compaixão não é ter dó da pessoa, e sim você estar junto com aquela pessoa e falar: estou aqui, se eu pudesse, eu pegaria a sua dor, a sua dificuldade para mim, mas você ali em unidade, você está junto com essa pessoa, tendo essa compaixão. E aqui, na sequência, vai nos ensinar sobre bondade. Bondade é você ter a prontidão para fazer o bem, independentemente se o outro merece ou não. Mesmo ele fazendo mal para você, você tem que ser bom. Você tem que oferecer a bondade de Cristo. E você ser humilde até uma postura de inferioridade e serviço às pessoas. Você entender que você não é ninguém, que você não respira por si só. Acho que me falaram um tempo, acho que 4 minutos a pessoa consegue ficar sem respirar e sem morrer. Eu acredito. Se eu parar aqui, eu não consigo 1 minuto. Não sei como funciona esse negócio aí de 4 minutos, não. Mas amém, tá tudo certo. Então você é um pobre miserável, um infeliz, se você pensar que você é melhor do que alguém, que você consegue fazer um ar para você respirar. Porque a pandemia passou, muitos morreram, não sei quantas milhões de pessoas a nível mundial, mas muitos não conseguiram respirar e se foram. E aqui na sequência vai nos ensinar sobre a mansidão. É você ter um toque suave para oferecer ajuda e você de alguma forma levando uma abordagem, levando uma perspectiva para aquela pessoa entender que eu queria ter essa mansidão. E você revestir das virtudes de Deus é como está lá nos aspectos do fruto do Espírito, que está lá a maioria destas virtudes que aqui estão. E aqui vai dizer também sobre você ser longânimo. Você ser longânimo é você realmente ter a disposição de tolerância, de esperar, de acreditar. E é assim que o Senhor nos ensina aqui através desta palavra. Então você vai ter todas estas virtudes, assim como você tem nos aspectos do fruto do Espírito: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aqui a palavra nos traz alguns paralelos. Primeiro aqui João 3,17, que nos ensina: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim como Paulo diz ali em Romanos
sobre aquela transformação, para você não conformar com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então é isso, ninguém está aqui para julgar o mundo, mas para oferecer uma salvação, estando aqui no mundo, no processo de edificação e santificação, rumo à Nova Jerusalém. E assim como também Pedro nos traz aqui, através do 1 Pedro capítulo 1, no verso 2, dizendo: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Primeiro aqui fala sobre os eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Presciência é saber de todas as coisas fora do tempo, porque Deus é atemporal, tempo é para nós. Deus é atemporal, Deus é fora do tempo. Ele sabe o meu futuro, Ele sabe o seu futuro, Ele sabe o meu destino, Ele sabe o seu destino, e assim vai. E Ele sabe os quais Ele escreveu o nome no livro da vida. E aqui na sequência vai dizer para obediência, lembrando aqui de Hebreus 4:11, esforcemo-nos neste descanso, que é o próprio Deus, a palavra de Deus, para não cair no mesmo exemplo de desobediência daqueles que não obedecerem, não têm e não terá esta vida eterna. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo é o efeito do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É eu estar aqui na posição que eu não conformo com o padrão deste mundo. Eu quero Cristo, eu quero a palavra de Deus, eu quero transformação, eu quero cura, eu quero libertação. É você deixar claro e notório que esta aspersão deu certo, que esse sangue derramado deu certo na sua vida, assim como eu estou estabelecendo que deu certo na minha vida. E a graça e a paz vão ser multiplicadas, os favores imerecidos do Senhor para com você, para comigo, serão multiplicados. E a paz que excede todo entendimento, que ter a paz não é ter ausência de guerra, e sim ter paz. Na guerra serão multiplicados na minha vida e na tua vida. Esta é a palavra do Senhor e as características ou as virtudes daqueles que são de Cristo, revestindo da poderosa mão do Senhor, entendendo que as virtudes do Senhor vai estar sobre a sua vida, porque é o próprio Deus em você, na melhor parte de você, que é a parte do Espírito, porque a carne voltará para o pó, a alma vai para o paraíso, aguardando o dia do juízo, e o Espírito volta para Deus. E se você morreu na posição de salvo, você será ressuscitado em corpo glorioso e irá para o trono da graça do Senhor, vive onde Cristo Jesus vive esta eternidade. Glória a Deus, que bom, mais um dia, que privilégio ter a oportunidade de levar a palavra do Deus Criador, do meu Deus, que tem confiado em mim para isso. Amém? Receba em nome de Jesus a palavra do Senhor. Glória a Deus, abraço.